Alô, alô, salve, salve, bom dia. Sejam bem-vindos ao café da manhã. Ei, eu tô no escuro aqui, vou ter que mudar de mesa. Estou no escuro. Ah, agora sim, agora. Ah, agora melhorou. Eu vou ter que mudar para cá porque ali eu estava no escuro. Aqui eu estou iluminado. Bom, é, Pode usar, não tem problema. não, não. Esse horário é bem sossegado. Não, eu preciso trazer as coisas para cá. Você quer ajuda? Não, se eu puder trazer para mim. Ah, agora sim, aqui é a parte luminosa, ali estava totalmente no escuro. Aqui eu transmito ao vivo aqui, é uma televisão isso aqui. Sim, sim. É uma televisão ao vivo. Eu já cheguei a. Eu não cheguei a ver um canal do senhor. É um canal que o senhor tem, né? TV Soulnick. TV? Soulnick é meu nome. Solnik. Soulnick. Porque eu já cheguei a ver, o senhor tinha acabado de sair, entrou uma moça e estava assistindo. Eu achei Então. bem bacana, ela senta na última mesa ali. Então, eu venho todo dia aqui, uma vez ou duas vezes por dia. Sim, sim. Porque eu sou um antigo frequentador aqui, quando era ainda a antiga Padaria Real e tal, né? Sim, sim. Daí de manhã eu leio jornais e tal, comento, etc. E leio livro, né? É uma TV, incrível, né? Na TV as pessoas me veem na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. É sempre ao vivo. Eu faço sempre ao vivo, porque eu acho melhor. Porque assim, quando você grava, não tem ninguém conversando, não tem o chat, né? Sim, sim. E ao vivo tem, a Kira Landinha, a Veriterra, né? Já tem as mensagens, bom dia e tal, entendeu? Bacana. Mas acho que a tendência é essa agora, né? O senhor quer que eu coloque? Cada um tem a sua TV. Sim, fala. TV no celular. Pode. Quer que coloca nessa? Isso, beleza. Beleza. Fique à vontade, depois é só chamar. Estão perguntando qual é o seu nome. Meu nome é Hugo. Hugo. Isso. É o Hugo, é o chefe aqui da Padaria Real. Não. Com licença, fique à vontade. Beleza. Tchau. Quirolandim gelado em Curitiba, em São Paulo melhorou. Frio, mas menos frio do que ontem. O chá não está doce. Será que eu esqueci de mexer? Esqueci de mexer. E agora tá batendo um sol forte na minha cara. O sol refletindo no vidro do carro ali. Agora melhorou. Só que o sol tá batendo direto no meu rosto. Ficou ruim. Acho que vou ter que voltar para lá. Desculpe aí, mas tem um carro parou ali. Deixa eu ver se agora... agora melhorou aqui. Aqui. Voltei pra cá. Aqui tem um... Não tem problema. Eu mesmo coloco aqui o meu quibe. Bom dia a todos, vamos chegando, vamos entrando para... Sabe o que é? Tem um sol refletindo ali no vidro do carro, direto no meu olho. Entendi. Ali. Direto no para-brisa. Não, agora melhorou aqui. Agora está mais claro. Eu posso ver com ele se eu consigo acender uma dessas lâmpadas aqui, eu não sei se daria muita diferença. Pode ser, se puder, Vou ver que eu consigo faz fazer. uma diferença, beleza. Mas aparentemente agora aqui achei um lugar mais claro e tal,
Acho que não tem problema não. Olá, Tiago Aguiar, bom dia. Eu estava vindo no ônibus para cá, Nova Friburgo, 4 graus às 5 da manhã em Nova Friburgo hoje. Bom, eu estava vindo para cá, no ônibus, que eu achei que parecia sobre a Petrobras. É o seguinte, eles seguiram o que está na Constituição, mas é horrível saber que a Petrobras vai vender subsidiária, porque isso é patrimônio nacional, né? Contribui para o PIB. O nosso PIB já está caindo. E isso representa menos PIB, né? E mais do que do STF, a responsabilidade é da própria Petrobras, né? A Petrobras, se tivesse juízo, se o diretor do Petrobras tivesse juízo, jamais venderia subsidiária alguma, porque é uma grande bobagem. Se a Petrobras precisa refinar o petróleo, está ótimo. Ficou ótimo. Se a Petrobras precisa refinar o petróleo, é melhor refinar na refinaria dela própria. Senão tem que pagar para outra refinaria refinar, não é? Então vender refinaria é uma grande besteira, é um grande prejuízo. É isso que eu acho. Os ministros do STF justificaram pela legislação que só a empresa mãe é que tem que ser submetida ao Congresso para ser vendida. Mas cabe a Petrobras defender os interesses da Petrobras. E vender refinaria não é defender o interesse da Petrobras. Nem do Brasil. E não se chama nem privatização, é venda, é liquidação, porque estatais de outros países estão liberados para comprar. Horrível essa política de vender o patrimônio. Com a justificativa de tem que fazer caixa. E o futuro fica totalmente comprometido. Mas quando eu estava vindo para cá, uma senhora de idade. Ah, Kira, estou tomando só um chá preto e um quibe. Um quibe. E a senhora comentou: com o motorista: quando vai ser o dia que vai parar tudo mesmo? Perguntou a senhora. O motorista falou: acho que é dia 12. Mas não sei se vai parar, porque uma empresa para, outra não para. E aí a senhora falou: tinha que parar tudo. Tinha que parar o país todo. E o motorista concordou, falou: não, claro, eu também acho que tem que parar o país todo, mas uma empresa para, a outra não para, já compromete todo o movimento. E a senhora estava brava. As pessoas estão ficando bravas com esse governo, já com 5 meses.
Eu acho que greve geral só se os transportes pararem, todos. Se não tem transporte, ninguém sai de casa. O importante, pois é, Nonato, aí eu avisei a motorista e a senhora que é no dia 14, não no dia 12, próxima sexta-feira. Então ali, tanto o motorista como a senhora estavam ali dispostos e achando que é justo fazer greve contra o governo, contra a Previdência, contra tudo. Mas os dois acham que não vai parar, que o país não vai parar do jeito que seria necessário, o país todo. Porque não há unanimidade a respeito de parar os transportes. Agora que as pessoas estão muito irritadas com esse governo, estão. Não estou falando de militantes, pessoas comuns, pessoas, digamos assim, partidárias. Inclusive pessoas que votaram no Bolsonaro estão muito irritadas. E essa irritação, claro, vai se expressar no dia 14. Agora sim, agora já terminei o chá da manhã. Eu queria falar com vocês a respeito dessa chamada de capa da Folha. A Anvisa quer regulamentar o uso medicinal da maconha. Prestes a ser debatida na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a proposta de dar aval para o cultivo de maconha deve focar a pesquisa e produção de medicamentos. Diz a Folha o diretor-presidente da agência, William Dibby. O órgão decidirá se leva à consulta pública resolução sobre plantio de cannabis para pesquisa e outra sobre registro de remédios à base da erva. Bom, já é um avanço. Os países inteligentes já liberaram a maconha, porque é um produto valioso e produto que pode trazer dinheiro para o país, que movimenta a economia. Os países não tão inteligentes, a inteligência do país se mede muito pela inteligência das autoridades, né? Do presidente da República, dos ministros,
dos governadores, das autoridades do país, né, do chefe do judiciário, do parlamento, aí que se mede o QI de um país. E países inteligentes já liberaram a maconha. Se a maconha tem uso medicinal, como reconhece o próprio William Dibby, né? Você não precisa o William Dibby reconhecer, está cheio de remédios à base de maconha, à base de cannabis. Bem, a cannabis é uma planta única. Se da cannabis se faz remédio, por que ela é proibida? Por que é proibida para outros usos? Para fumar, por exemplo. Se ela é usada para remédio, então tem ingredientes que fazem bem à saúde, não é verdade? É o bom senso, não estou falando como cientista. Mas veja só, porque com cocaína você não produz remédio, né? Com a cocaína, porque a coca é a planta. Mas com a cocaína não se faz remédio. Com a cannabis, que é a maconha, se faz remédio. Se faz remédio, ela não faz mal. Ou então não se faria remédio com ela. Ela não é. Então por que proibir? É uma estupidez enorme, enorme, enorme. Assim eu fico no escuro e vocês veem a rua passando. Assim eu fico no claro e tenho um branco. Bom, acho que assim é melhor para vocês verem meu rosto, pelo menos. Então só, o que representa essa planta, cannabis? 68 mil homicídios no ano passado. São números de guerra civil. A maior parte desses homicídios, assassinatos, resultaram de guerra entre facções. E polícia, né? E guerra de facções por quê? Por causa de maconha. Porque é proibida. Como a maconha é proibida, mas não para de ser vendida, e os bandidos disputam pontos de maconha, leva a essas mortes. Países inteligentes como o Uruguai já liberaram a maconha, embora com restrições, quantidades e registros necessários e etc. Mas nesse pequeno período em que a maconha já está liberada do Uruguai, já diminuiu o número de homicídios, já diminuiu a influência das gangues. Não acabou, isso vai demorar, mas já diminuiu. A cannabis, que é uma planta muito rica, multiuso, na Suíça, na Alemanha, em outros países se produz medicamentos, cremes, todos os tipos de medicamentos à base de cannabis. Além disso, a cannabis, o cânhamo, as fibras são usadas, podem ser usadas como tecido resistente. No começo do século XX, no Brasil, se produzia tecido à base de cânhamo para fazer roupas, bolsas. Todo esse comércio foi proibido, porque a planta foi considerada bandida, é uma planta bandida.
ela sendo bandida, fica nas mãos dos bandidos, né? Restrita aos bandidos, que enriquecem com ela, fazem o seu comércio, não pagam imposto para o governo. As pessoas consomem largamente no Brasil, principalmente no Nordeste, Pernambuco. Para ter uma ideia da antiguidade da presença da cannabis no Brasil, em 1840, quando aqui esteve um francês chamado Benoît Jules Moore, botânico, filósofo, socialista, sim, com a coca, mas não com a cocaína, é isso que eu estou querendo dizer, com a planta, quer dizer, a cocaína já é uma droga, porque ela é elaborada em laboratório, a partir da coca. A cannabis não, ela não tem elaboração, por isso nem pode ser considerada droga, é uma planta. Pode ser usada como chá, pode ser usada como remédio, mas é uma planta, ela não tem uma transformação química como tem a cocaína, né? A coca planta é usada pelas populações dos Andes porque é estimulante, revigorante, mata a fome, né? Essas coisas todas. A planta sim, mas não a cocaína, né? O que eu estava dizendo, com a cocaína você não faz remédio, mas com a maconha se faz. Então, se faz remédio com a maconha, se é medicinal, não faz mal. Então, qual é a justificativa da proibição? Segundo consta, ela foi proibida porque, a uma certa altura do século XX, no começo do século XX, um parecer de psiquiatras brasileiros ou de um psiquiatra encaminhado à Organização Mundial de Saúde, não sei se era exatamente esse nome nessa época, mas uma organização que cuidava da saúde, e que classificava a maconha como uma droga terrível, o que ela não é. Ela não é uma droga terrível, ela é uma planta que tem vários usos na indústria farmacêutica, na indústria têxtil, e que poderia ser um produto de exportação brasileiro. Mas o Brasil, que se queixa e que se ressente tanto de uma economia pobre, em vez de utilizar comercialmente um produto precioso como esse, proíbe, o que provoca milhares de mortes todo ano, o que superlota as prisões, e o Brasil só perde. Então são coisas que só podem ser explicadas por QI baixo. Todos os países que têm dirigentes com QI alto já liberaram a maconha. Na Europa, em Portugal, né, que faz parte da Europa, é claro, Uruguai, Canadá, vários estados americanos, Israel. País inteligente já liberou, agora país burro, com dirigentes, eu queria saber se o cocaína é um anestésico, claro, a planta da coca, né? Eu só queria fazer uma diferenciação entre droga, que é elaborada em
em laboratório e uma planta, né? O uso da cannabis, da maconha, é como planta. Quando ela se transforma em remédio, é uma elaboração medicinal. Mas o que eu questiono é isso: se ela é uma planta, que é matéria-prima para remédio, como justificar que ela faz mal? Não há nenhum relato de alucinações com maconha. Nenhum relato. Jamais. Tem relato de alucinações com LSD, com outras drogas, que são drogas realmente alucinantes. Mas não é o caso da maconha. Nunca houve algum relato de alguém que tenha ficado alucinado pelo uso da maconha. Não. O Brasil se queixa de ter e se ressente, né, de ter uma economia fraca. Precisamos crescer, e não aproveita esse tipo de produto para aumentar o seu PIB. E provoca mortes, superlotamento dos presídios. Quer dizer, a maconha para o Brasil só traz prejuízo, quando podia ser usada para benefício de todos. Tem cidades de Pernambuco, a cidade paulista, exatamente, ninguém fica alucinado com maconha. Então, qual é o motivo de proibir? Se tantos países já liberaram, se tantos estados dos Estados Unidos já liberaram, qual é o motivo de proibir no Brasil, que poderia ser um grande item de exportação? Como eu estava dizendo, em 1840, quando esteve o Benoît Jolismund no Brasil, o grande biólogo, ele fez uma grande pesquisa a respeito da fauna e flora brasileira e descobriu pés de cannabis no Palácio Imperial, no Palácio de Dom Pedro II. Isso em 1840. Dom Pedro II, naquela época, tinha 15 anos. Então, vamos aos outros assuntos dos jornais, além da maconha. STF libera a privatização de subsidiárias estatais. Para empresas como Petrobras e BB, é preciso autorização do Congresso e licitação. Já falamos disso, isso é um grande prejuízo, isso é um ataque ao patrimônio nacional. Não é privatização, é liquidação, porque estatais de outros países podem comprar e compram. A Noruega já comprou muitas áreas do pré-sal estatal norueguesa de petróleo. Então, é uma medida do STF que colabora para a diminuição do PIB, né? Vender refinarias, como a Petrobras quer, gasodutos, etc., isso aí só traz prejuízo para a Petrobras, não é negócio, porque a Petrobras precisa refinar. Mas o STF, né, julga de acordo lá com as leis que eles as leis que servem a cada uma das teses, né? Porque o que acontece com as leis brasileiras é que elas são flexíveis, tanto que alguns ministros do STF, que são tão qualificados quanto os demais, enxergam na Constituição argumentos para não liberar a venda de subsidiárias sem aval do Congresso, e outros enxergam o contrário. Então, isso revela que as leis brasileiras são muito flexíveis, cabem muitas interpretações, por isso tantas brigas.
entre os próprios ministros do STF. Neymar deixa a seleção e diz que se sente muito amado. Acho que Neymar já deu. Presidente do PSL usa notas fiscais de firmas que vendem notas. Quer dizer, esse é o presidente do PSL, o presidente do Partido das Laranjas. O que mais aqui? A Folha de São Paulo. A dona do pedaço faz Globo recuperar a audiência das 21 horas. Colunistas da Folha. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Bolsonaro está certo. Opa, alguém concordando com o Bolsonaro. Bomba, bomba, bomba. Alguém concordando com o Bolsonaro. Vamos ver quem é. Bolsonaro está certo. Faz tempo que eu não vejo um título assim nos jornais. Multilorem, novelas para alienar. Pois é, uma epidemia de novela, uma xaropada. Esse Valcir Carrasco, autor dessas novelas aí, foi meu colega no Colégio de Aplicação, trabalhei com ele também em revista. Bom, alguém está falando de um irmão esquizofrênico que surtou. Pois é, mas aí que está, né? Pessoa doente não pode fazer isso. Então, tem limitações, né? Uma coisa é liberar, outra coisa é todo mundo fumar, tá certo? O Estado não pode proibir, é isso que eu acho. E cada um tem que ter a responsabilidade de saber usar. Mas o Estado não pode proibir. Assim como o aborto. O Estado não pode proibir. Quem tem que decidir é a mulher. O Estado tem que dar o apoio. Mas deixa eu ver como é que o Hélio Schwartzman aqui na Folha justifica esse título. Bolsonaro está certo. Ok, eu admito. Dei uma exagerada no título desta coluna, mas tem minhas razões. O fato é que eu cansei de falar mal do governo Bolsonaro, de modo que decidi destacar o que ele faz de positivo. Eu já cansei de pronunciar esse nome Bolsonaro. Eu sugiro que a gente chame o cara com outro nome. JB. Todo mundo está chamando de Bozo. Mas Bozo é palhaço, Bozo é alegre. O Jaguar já chamou de JB. Vamos ver. Adicionando a audácia, a falta de tino, resolvi procurar algo de bom justamente no pacote de medidas para o trânsito proposto por Bolsonaro. Iniciativa que, de um modo geral, pode ser qualificada como um desastre. Se as sugestões de Bolsonaro forem acatadas, deixarão uma pilha mensurável de cadáveres. Mas é pouco provável que o Congresso as chancele na íntegra. Não consigo ver parlamentares votando para tirar a cadeirinha das crianças do rol de exigências legais, por exemplo. Ainda assim, e lembrando que até um relógio parado se mostra certo 2 vezes por dia, há um ponto em que Bolsonaro acerta. É a eliminação do teste toxicológico para motoristas profissionais. Não estou defendendo que caminhoneiros dirijam sob efeito de cocaína, heroína e arrebites. É dever das autoridades de trânsito identificar esses motoristas, tirá-los das ruas e estradas e puni-los severamente. O problema desse teste é que ele não fornece a informação de quem está ou não drogado ao volante, limitando-se a apontar se houve uso nos 3 meses anteriores à coleta da amostra.
E assim como não há nenhum problema em ser operado por um médico que tomou um porre 15 dias antes da cirurgia, é irrelevante para a segurança viária saber se o motorista aprontou ou não quando não dirigia o veículo. No mais, não existem trabalhos científicos demonstrando que a utilização maciça do teste toxicológico de larga janela reduz o número de acidentes. E se ele não faz isso, torna-se apenas uma invasão de privacidade. A maioria das associações médicas e muitos DETRANs foram contra a sua adoção, descrita como um bem articulado lobby de laboratório. Se você lembrou do kit de primeiros socorros, acertou. Aí está uma coisa que o Hélio Schwartzman encontrou de positivo no decreto horroroso do governo que libera as cadeirinhas de criança de multa. Marisete Souza de Olinda, Bobo Lixo. Era uma vez um Moro mal que resolveu virar alguém, mas era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, mas que era um despautério, e Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Há 2 dias, diz Bruno Bogossian, também um dos articulistas da Folha, há 2 dias, Jair Bolsonaro, e tem que repetir esse nome a toda hora, né? Isso que é terrível. Há 2 dias, Jair Bolsonaro chamou Rodrigo Maia de meu irmão, e disse que os parlamentares estão voltados realmente para o interesse popular. Nem parecia o presidente que estimulou manifestações contra o Congresso e meses atrás reclamava que alguns não querem largar a velha política. O Planalto continua abusando de erros de articulação, mas conseguiu aprovar projetos relevantes nas últimas semanas, como se algum botão de piloto automático estivesse ligado. Embora não esteja mais em guerra aberta com deputados e senadores, o governo ainda se movimenta sobre um terreno instável. Eu não suporto mais 3: Bolsonaro, Neymar e Paulo Guedes. Sem um projeto nítido, Bolsonaro fica sujeito aos humores de cada semana. O modelo pode dar algum alívio ao presidente, mas deixa o Planalto vulnerável a sacudidas em sua estrutura. Como os tremores, em geral, são provocados por gente que está dentro do prédio, há sempre chances de desmoronamento. Bruno Bogossian, na Folha de São Paulo.
E aqui é a matéria sobre a Anvisa. A Anvisa quer dar aval para cultivo de maconha para remédios e pesquisa. Presidente da agência diz que empresas terão licença especial, cotas de plantio e produtos rastreados. Não estamos liberando a cannabis, mas sim medicamentos à base de cannabis. Ah, mas cigarro é bom para a cefaleia. Não pode. Essa forma de administração não vai existir. Se quiser shampoo à base de cannabis, também não terá. Se vê que o ministro com QI baixo, né? Ele não quer aproveitar a cannabis para tudo. Para shampoo não pode. Ué, o cara vai beber shampoo? Ninguém vai beber shampoo, tá certo? Por que não pode shampoo de cannabis, me fala? O debate agora está mais maduro. Conseguimos aprender com o Canadá, com Israel e com Portugal o modus operandi seguro de plantio. Mas tem que aprender, Israel é liberado para qualquer coisa. Em Portugal é liberado para qualquer coisa, no Canadá também. Se é bom para remédio, por que é ruim para fumar? Porque tem papel, mas cigarro também tem papel. Vai proibir cigarro? Não vai, então, se não proíbe cigarro, tem que liberar a maconha que é fumada, tá certo? Questão de bom senso, de lógica. Isso não torna obrigatório o consumo, meu Deus do céu. Liberar não quer dizer obrigar. Quer dizer que todo mundo vai fumar, não, quem quiser usa, quem não quiser não usa, dentro de determinados parâmetros, idade, e etc, etc. Claro que crianças não podem ter acesso. Tem todas essas coisas, né? Mas tudo depende de QI. Governo sem QI não leva o país para frente. Prestes a entrar em debate na Anvisa, a proposta de dar aval para o cultivo de maconha no país deverá ter foco na pesquisa e produção de medicamentos, sem que haja espaço para outros produtos, afirmou à Folha a repórter Natália Cancian, o diretor-presidente da agência, William Gibb. Na próxima semana, diretores discutirão a possibilidade de submeter à consulta pública 2 propostas de resoluções. Uma que regulará o plantio de cannabis no Brasil para pesquisa e produção de medicamentos, e outra com regras para registro e monitoramento desses produtos. Hoje, o plantio de cannabis é vetado no Brasil. Vejam que burrice, que estupidez. Exato. O cigarro, o Moro quer baixar o imposto, que é o que mata, né? Pesquisas indicam que cigarro mata de câncer. Nenhuma pesquisa indica que fumar maconha mata de câncer. Nenhuma. Hoje, o plantio de cannabis é vetado no Brasil. Desde 2006, no entanto, a Lei 11.343 prevê a possibilidade de que a União autorize o cultivo para fins medicinais e científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização. O debate, assim, representa o primeiro passo para a regulamentação do tema, o que poderá aumentar o espaço para o uso medicinal da maconha. O objetivo, de acordo com Gibb, relator das propostas, é facilitar o acesso a pacientes que hoje buscam aval da agência para importar medicamentos à base da planta. Desde 2015, a Anvisa autoriza pedidos para importação de óleos e medicamentos à base principalmente de canabidiol, substância da maconha que tem alguns efeitos terapêuticos e não é psicoativa, ou seja, não dá barato. Não dá barato. O que é barato, Daniel Oliveira?
Thalita Messias, Alexandre Brito, se a esquerda for contra, o governo libera. Ah, se a esquerda for contra. Quer dizer que tem que fazer campanha contra para o governo liberar. Tá certo. O que é barato? Segundo relatos, em livros, em pesquisas, a maconha, a cannabis fumada é um relaxante. Qual que é o barato de ficar relaxado? Inventaram essa palavra barato, que não é relativo a preço de nada, é uma coisa abstrata. Ah, isso dá barato. Isso é de cada pessoa. A pessoa fica mais alegre porque está relaxada. O açúcar é liberado, o café é liberado, o açúcar é droga, o café é droga. O café já foi proibido, é um estimulante. Então, não há sentido. Canabidiol usado para conter crise de epilepsia. Barato é o marido da barata. Ai, ai, ai. Alguns dos produtos, porém, podem ter também uma menor concentração de THC, tetrahidrocannabinol. Esse sim, que gera efeitos psicoativos e tem ganhado atenção em pesquisas de saúde. Ao todo, 6.789 pacientes já obtiveram o aval para importar produtos com canabidiol, que é caríssimo, né? Doenças mais frequentes: epilepsia, autismo, dor crônica, doença de Parkinson e alguns tipos de câncer. O problema, porém, é que os custos são altos. Um tratamento por 3 meses custa R$2.000. Por isso que o Brasil resolveu debater o tema e, quem sabe, né, plantar cannabis, se deixarem. Se a bancada evangélica deixar, né? Ainda assim, os remédios não serão para tudo nem para todos, diz William Dibby. Segundo ele, a ideia é que o processo resulte na liberação de medicamentos e extratos, como óleos, de derivados da cannabis, para doenças em que o tratamento tiver evidências clínicas de eficácia em determinadas concentrações. Até porque não acredito que Bombril e suas 1001 utilidades exista na medicina, compara William Dibby. Isso é mais um exemplo de QI baixo, né? Realmente a cannabis tem 1001 utilidades. Pessoas de QI baixo não reconhecem a realidade. A maconha é usada para 1000 remédios, cremes, medicamentos, para fazer vela de navio. O Brasil foi descoberto com velas de navio feitas à base de cânhamo, uso têxtil, realmente tem 1001 utilidades, mas o Sr. William Dibby não conhece as 1001 utilidades da cannabis, e que são de conhecimento universal, né? Um mês atrás, outro ministro, Osmar Terra, da Cidadania, ex-ministério da Cultura, disse em rede social que a Anvisa era responsável por querer liberar o plantio de cannabis. Em resposta, Dibby disse que o receio é por achar que o acesso para o uso medicinal seria a planta. A hora que entenderem o projeto, o número de pessoas que serão contrárias vai ser bastante reduzido. Ele trata única e especificamente de medicamentos. Se o governo um dia quiser liberar cannabis,
o ópio, a coca, isso é problema de governo, não é problema da Anvisa. Não vamos nos intrometer nisso. William Dibby, que entrou nessa batalha de liberar o uso do plantio da maconha, pelo menos para uso medicinal. Vamos ver o que diz o Globo. STF dá a estatais liberdade para vender subsidiárias. A charge do Chico. Entre ouvidos no primeiro tango em Buenos Aires. Macri e Bolsonaro marchando juntos e a Cristina Kirchner assistindo. Aqui a charge do Chico para vocês. A charge do Chico Caruso de hoje. Merval Pereira escreve: visão privatista prevalece no Supremo. Bernardo Melo Franco: o que o ministro Salles não ouviu? Não vou nem falar mais do Neymar, né? O Neymar já deu, já encheu, deixa o irmão. O irmão não, o Neymar. O irmão é o Maia. Meu irmão, não vou mais falar de Neymar, chega de Neymar, se estuprou, se não estuprou, se a moça deixa para a justiça resolver. A polícia é a justiça. Artigo do Merval Pereira, vitória privatista, isso é chato, isso é dilapidação do patrimônio brasileiro. Nelson Mota, esse é legal, escreve Os Comediantes. Esse é um grande jornalista. A comédia é uma arte nobre, que exige talento e espírito, autocrítico, e tem enorme poder de destruição pelo ridículo e pelo riso, muitas vezes mais contundente do que qualquer discurso político. Não se confunde com palhaçada, que também tem seu valor, mas é mais tosca e ingênua. O sinistro da educação merecia ser processado pela família de Gene Kelly, pela paródia canhestra de Singing in the Rain, para atacar supostas fake news sobre cortes de verbas, que o expôs ao ridículo até para apoiadores do governo. Queria ser lúdico e didático e foi patético. O fake era ele. Tentou uma estapafúrdia metáfora cacaueira para mostrar que de 100 chocolates do orçamento, ele estava tirando só 3 e uma mordida para serem comidos em setembro. Mas Bolsonaro não perdeu a chance. Você não vai sair daqui levando esse pacote de chocolate, não. Está confiscado 30% aí. Bolsonaro é um manancial inesgotável de piadas, intencionais ou não, que vão do pênis dos japoneses a ter mais tinta na sua caneta do que Rodrigo Maia. Só faltou dizer que sua caneta era maior. Desde Freud já se sabe que atrás de cada piada ou brincadeira há um fundo de verdade, que não pode ser dita a sério e se disfarça de humor para se proteger das consequências e esconde o rancor. Mas quando ele e seus chanceler dizem que o nazismo e o fascismo eram de esquerda, não estão brincando. Brincadeira seria chamar a Rússia stalinista de direita. Mas era de direita. O governador Luiz eu não considero ditadura de esquerda. Quando é ditadura, é sempre de direita. Não existe ditadura de esquerda. Quando vira ditadura, é direita. Sempre. Porque é o terror, é a morte, é a perseguição, é o fim da liberdade. Para mim, a esquerda é associada à liberdade. Quando não há liberdade, não é esquerda.
O governador Witzel protagonizou um esquete dos Trapalhões, só que sem o talento deles. Como um Rambo de Araque, de metralhadora na mão e sangue nos olhos, marchou para o helicóptero da PM, gritando ameaças de morte aos traficantes. Acabaram metralhando por engano uma tenda de orações vazias e 2 dias depois, os traficantes reapareceram na TV dominando a área. Gargalhadas no auditório. A hashtag, ele já escreve com hashtag, Crivella nos dá saudade dos nossos piores prefeitos, também se acham comediante. A última foi que mulheres não entendem de futebol, mas elas acham que é ele que não entende de prefeitura, nem de mulheres. É sempre um prazer ler Nelson Motta, porque é um cara inteligente. O QI é o que importa, tanto no governo, como no jornalismo, como no restaurante. De revés em revés, Congresso indica que governo perderá em propostas sobre armas e trânsito. Vejam a foto do Alcolumbre e do Rodrigo Maia juntos, marchando juntos, uma foto muito emblemática. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre marchando juntos contra as propostas de Bolsonaro de armas e trânsito. Presidente do Senado critica atrapalhadas do Executivo. Eleito para o cargo com apoio do Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não mediu palavras para criticar, em entrevista à Globo News, na noite da última quarta-feira, a articulação política do governo Bolsonaro. De novo essa palavra. Em coro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele também afirmou que o Planalto não tem agenda para o país. Disse a Davi Alcolumbre, o governo comete todos os dias algum tipo de atrapalhada na coordenação política, na gestão e na relação política. É muito desencontro ao mesmo tempo em uma mesma semana. Se o governo não tem agenda, e parece que não tem, nós vamos fazer a nossa. Está aí, o parlamentarismo na prática. Alguém tem que governar o Brasil. Se o presidente não governa, será governado. Se Bolsonaro não governa, será governado. Tá certo? Pela Câmara e pelo Senado. Se Bolsonaro não governa, será governado pela Câmara e pelo Senado. Brasil discute criação de moeda comum com a Argentina, diz aqui o Estadão. Os senadores aprovam novas regras para saneamento. O Senado aprovou ontem projeto de lei que facilita a entrada da iniciativa privada no serviço de saneamento. Só se for iniciativa privada de outro país. Helene Cantanhede escreve, o Brasil regride não só nas armas, mas no trânsito, no ambiente, nos costumes, nos direitos humanos, no bom senso. Lula e Palocci viram réus por propina da Odebrecht. É uma delação do Palocci sem prova alguma.
Chefes deixam o IBGE após mudanças no censo. Tem gente competente e decente que não aceita participar de cambalachos. Não vou nem mostrar a foto do Neymar na primeira parte, porque ninguém aguenta mais, tá certo? Ninguém aguenta mais Neymar, Bolsonaro, Paulo Guedes. Quando Paulo Guedes aparece na televisão, eu mudo de canal. Nós, cúmplices do crime organizado, escreve Raul Jungmann, ex-ministro de Temer. O país registrou no dia 26 de maio mais uma chacina no complexo penitenciário de Manaus, com saldo mórbido de 55 mortos. Ampliam essa tragédia humana uma política penal equivocada e a indiferença de uma população acuada pela criminalidade, que, historicamente, vê essa política como justa e até positiva. Encher presídios não quer dizer resolver o problema da violência, ao contrário, é aumentar o problema da violência. Flávio Tavares escreve na página 2: o delírio é como o ar, está em todas as partes. Ou, mais exatamente, é como a água. Toma a forma do recipiente e pode ter leito e rumo, como num rio, ou dispersar-se como no chuveiro. A característica do delírio é misturar a dimensão das coisas, sem distinguir o pequeno do grande e sem noção de urgência. Fantasia prioridades e assim engana-se a si próprio, como hoje entre nós do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, de novo essa palavra, comporta-se e atua agora como inspetor-geral de trânsito e não como chefe do Poder Executivo, sobre quem pesam responsabilidades urgentes. Sua grande preocupação tem sido o tráfego. Aliás, era do Jânio Quadros, quando foi prefeito de São Paulo, em 1985. Primeiro, o das balas, que quer incrementar, levando o país a um torneio diário, em que revólveres, pistolas e fuzis disputam a primazia de saber quem é mais certeiro na pontaria e mata mais. Agora, o tráfico dos automóveis, que na vida moderna se transformou numa espécie de poder paralelo e influi ou manda na vida em sociedade. Regra de ouro é pensar no país, é o editorial do Estadão. Será injusto culpar só o governo pela quebra da regra de ouro, se o Congresso deixar de aprovar o crédito suplementar pedido pelo Executivo, de 250 bilhões. O presidente da República poderá ser acusado de crime de responsabilidade se a norma for rompida. Nesse caso, estará sujeito a impeachment. Mas a responsabilidade será, de fato, de quem se opuser à solução urgente de um enorme problema. A questão depende, neste momento, da Comissão Mista de Orçamento. Essa é mais uma novela. Bolsonaro vai receber ou não o crédito suplementar de 250 bi. Santos Cruz vê nova dinâmica na política. Santos Cruz, que parou de ser torpedeado por Olavo de Carvalho, diz que a aprovação da reforma da Previdência irá consagrar um novo modelo de articulação e estimulará o investimento. Vai significar uma nova dinâmica. O que ele entende de economia? Quando o ministro dá palpite sobre a área de outro ministro, não dá certo. Ele não é de economia, não tem que opinar. Claro que ele pode opinar, como qualquer cidadão tem direito de opinar, mas ele deveria deixar esse assunto para a área econômica falar.
Deputados do PSL participaram ontem de um almoço informal na casa de Rodrigo Maia. O gesto faz parte da tentativa de retomada das relações entre os parlamentares do partido do presidente Bolsonaro e Maia. Mais anúncios de carros. Ainda bem que tem carro para vender, senão os jornais não teriam anúncio. É só carro e banco. E maquininha, né? Maquininha de cartão. Aqui, tarará, Temer pede revisão de bloqueio para gasto mensal de 96 mil. Temer quer desbloquear 96 mil por mês da sua conta bloqueada. Ele vive com menos de um mês, é um orçamento alto. Como é que ele viveu com salário de deputado, né? Não entendo, tendo gastos tão elevados, né? Deve estar no vermelho. Quem mais aqui no Estadão? Internacional, em Buenos Aires, Macri e Bolsonaro falam em criação de moeda comum. Macri está afundando a Argentina, Bolsonaro afundando o Brasil. Imagina o que vai ser a moeda do Macri e do Bolsonaro unidos. Caderno 2 do Estadão. Nada interessante aqui, nada interessante ali. Notinhas. Paulo Guedes hoje é centro de almoço. Não, mas prometi não falar em Paulo Guedes, né? Chega de falar em Paulo Guedes, em Bolsonaro, em Neymar. Bom, meus caros amigos, muito obrigado por assistirem. Por favor, quem ainda não se inscreveu, se inscreva na TV Sonic, TV de jornalismo, sem fake news, sem teorias da conspiração, para que a gente tenha uma noção mais precisa do que está acontecendo no mundo. Eu sempre faço questão de ler os jornais, de ler as revistas, para que a gente se informe. Pode ser de direita, de esquerda. Quanto mais informações tivermos, mais qualificada será a nossa opinião, mais perto estaremos da verdade, que é o grande objetivo do jornalismo e que eu acho que é também o grande objetivo das nossas curtas vidas, chegar o mais próximo possível da verdade. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma transmissão, desta vez em torno do Garoto de Ipanema, o livro sobre Vinícius. Vou ler mais algumas histórias dos amigos de Vinícius, do livro que está em rifa essa semana. Muito obrigado a todos. Até a próxima transmissão, que será daqui a pouco, para a qual eu conto com vocês. Até mais.